Meus irmãos queridos, nosso abraço fraterno, nosso carinho e a nossa honra de tê-los mais uma vez no espaço físico da nossa Sociedade Espírita Paz, Amor e Luz. É uma alegria muito grande poder vê-los nesse sábado à tarde e nós vamos passar em torno de 1 hora juntos e sem sombra de dúvida que ampliamos as nossas percepções, porque nós vamos acrescentar algo mais que nos favoreça nesta existência fundamental, porque estamos num período de seleção ético-moral, de fazermos escolhas mais ajustadas. Temos dito sempre, os benfeitores têm nos alertado, que a vida será sempre escolhas e consequências. Então, o ideal é que nos esmeremos para absorver essas lições que nos proporcionem fazer escolhas melhores. Uma informação de caráter coletivo é que agora no dia 16, na Sociedade Espírita Amor e Caridade, das 14 às 17 horas, nós vamos ter um seminário que será coordenado pela equipe da Federação, da nossa Federação Espírita do Paraná, tratando do atendimento fraterno. Aqueles que já temos condições de escutar mais e falar menos, somos sérios candidatos a frequentar esse seminário, né? Eu estava pensando esses dias, uma boca e duas orelhas. Dá para ver que então é para escutar mais e falar menos, né? Então, quando nós nos ajustamos, nos encaixamos dentro da doutrina consoladora, a gente fica com uma vontade enorme, inclusive, de querer salvar o mundo. Mas a proposta doutrinária é salvar o nosso mundo interior. Aí sim, a gente vai à luta depois, família, sociedade, com equilíbrio e com exemplificação, a gente pode até conquistar outros corações através da nossa postura perante esses dois segmentos fundamentais da sociedade. Hoje, especialmente, o nosso expositor, o nosso querido Francisco Medeiros Ribas, companheiro nosso aqui, trabalhador da sociedade e da regional, vai nos trazer um assunto muito interessante. Já guindado há algum tempo, nós também já trabalhamos isso, que são os 4 acordos que a gente faz com a vida. Uma joia preciosa, né? Uma doutrina de nativos mexicanos, milhares de anos atrás, e que, vamos ver, tem uma consonância enorme com Jesus e com a doutrina espírita, né? Então, Francisco vai trabalhar isso para nós, e realmente é bom a gente aumentar a percepção, porque vale a pena a gente refletir nisso. Nós vamos fazer a nossa prece, como sempre fazemos, embora já tenhamos sido atendidos pelos benfeitores espirituais, que já estão conosco, nunca nos abandonam. Em seguida, nós temos uma pequena historieta sobre os Tolteca e o Francisco vai nos conduzir na reflexão. Unamos-nos em pensamento, então, por favor, vamos orar. Senhor da vida, Pai de todos nós, fomos projetados, Senhor, agora temos ciência disso, para a plenitude, para nos tornarmos convosco co-criadores neste universo infinito. A responsabilidade em contrapartida de termos tomado ciência disso amplia-se para todos nós. E sem sombra de dúvida, cabe-nos agora invitar todos os esforços possíveis para que, enfim, a nossa herança divina, as nossas virtudes desabrochem-se e gradativamente ilumine a nossa sombra densa do passado, quando nos equivocávamos sobremaneira, quando realmente não tínhamos esta noção profunda que o vosso infinito amor e a vossa compaixão nos proporcionam. Tudo faremos, Pai da vida, para colocarmos as coisas no seu devido lugar, nos ajustarmos com as suas leis e acelerarmos o nosso processo de redenção. Abençoa-nos então, Pai querido, a nossa proposição da tarde e que possamos agora que despertamos nos tornarmos uno com o vosso infinito amor. Que assim seja, Senhor.
D. Miguel Ruiz é o autor da obra Os Quatro Compromissos, o livro da filosofia tolteca. Pequeno opúsculo, mas que trata de uma profundidade extraordinária. Verão depois na fala do nosso Francisco como isso é verdade. Um guia prático para a liberdade pessoal, né? Tudo a ver. Logo na introdução, então, uma notinha sobre os toltecas, né? Milhares de anos atrás, no sul do México, os toltecas eram conhecidos como homens e mulheres de sabedoria. Antropólogos se referem a eles como uma nação ou raça, mas na verdade eram cientistas e artistas que se associaram para explorar e conservar a sabedoria espiritual e a prática dos antigos. Encontraram-se como mestres nagual e estudantes em Teotihuacan, a cidade antiga das pirâmides, próxima à cidade do México, conhecida como o lugar onde o homem se torna Deus. Ao longo dos milênios, os nagual foram obrigados a manter sua existência na clandestinidade. Sempre foi assim, né? O indivíduo pigmeu de conhecimento tem medo da novidade, né? Na realidade. A conquista europeia, combinada com o mau uso do poder pessoal por alguns poucos aprendizes, tornou necessário ocultar o conhecimento ancestral daqueles que não estavam preparados para usá-lo, ou que pretendiam usá-lo apenas com objetivos pessoais. Felizmente, a sabedoria esotérica tolteca estava incorporada e foi transmitida por gerações de diferentes linhagens de nagual, mestres. Embora tenham permanecido envoltas em segredo por centenas de anos, as antigas profecias anunciavam a vinda de uma era em que seria necessário devolver a sabedoria ao povo. Estamos nela agora, meus queridos. Estamos nela agora. Agora, D. Miguel Ruiz, um nagual da linhagem dos Cavaleiros da Águia, foi indicado para compartilhar conosco os poderosos ensinamentos do Tolteca, os 4 acordos com a vida. Tal sabedoria se ergue da mesma unidade essencial de verdade de todas as tradições esotéricas ao redor do mundo. Embora não seja uma religião, honra todos os mestres espirituais que já ensinaram aqui na Terra. Por envolver o espírito, é descrita com maior precisão como forma de vida, caracterizada como fonte da felicidade e amor. Uma pequena introdução. E nós, honrado, vamos ouvir o Francisco desenvolver essa ideia que vai nos trazer algumas luzes muito interessantes. Vamos ouvir o nosso Francisco, então. Boa tarde. Que a paz do Mestre Jesus nos envolva a todos. É com muita alegria que a gente está aqui na companhia dos irmãos e essa possibilidade de a gente compartilhar um pouco das nossas reflexões, das nossas considerações, dos ensinos do Mestre Jesus à luz da doutrina espírita, né? Essa temática, os 4 acordos ou os 4 compromissos, eu acabei achando ela faz parte de um seminário do eminente orador espírita, né, médio espírita, José Raul Teixeira. E também, após verificar esse material, eu acabei adquirindo o livro também, esse livro que o Vanim mostrou aqui, e a gente percebe que guarda uma grande relação com os ensinamentos de Jesus e com a proposta espírita também. Embora o livro também, o material, não seja espírita, mas a relação, ela é evidente, como vocês vão ver no desenrolar da nossa fala, né? Então, D. Miguel Ruiz era um mexicano e ele publicou esse livro nos Estados Unidos, no ano de 1970, trazendo para nós esses ensinamentos que, colocados em prática, né, por aqueles que se interessarem, realmente farão uma diferença na nossa vida, né? Na verdade, vocês vão observar que são ensinamentos bem simples, mas que a gente precisa ter um pouco mais de cuidado, né? Nas nossas escolhas, na maneira da gente conduzir a nossa vida. Bem, para a gente começar então a relacionar um pouco com a doutrina espírita, nós vamos ver o seguinte: na pergunta 625 do Livro dos Espíritos,
Allan Kardec nos pergunta qual o tipo que nós podemos nos basear na Terra que Deus nos ofereceu como modelo e guia para nós. E a resposta é a resposta mais curta que nós temos em todo o livro, né? Vede Jesus. Mas na pergunta seguinte, a gente fica pensando, bom, se é Jesus, mas e antes de Jesus? Quando Jesus veio à Terra, já existiam pessoas, né? Antes. E como é que fica isso então? Será que os que vieram antes de nós estavam abandonados, então não tinham aonde se basear? E aí a gente fica pensando o seguinte, na pergunta anterior, se eu não me engano é 621, também é perguntado onde é que estão as leis de Deus. E aí a resposta clareia um pouquinho mais. As leis de Deus estão na nossa consciência. Então todos nós que existimos já trazemos dentro de nós as leis. E também na natureza, né? A própria natureza é um livro aberto, onde nós podemos observar toda essa lei que a gente já traz dentro da gente, precisa desenvolver. Então não tem como a gente escapar. Né? Mesmo antes de Jesus, a gente já tinha conhecimento das leis, as leis naturais, leis divinas ou naturais. Bem, a partir disso, do conhecimento das leis, a gente fica perguntando, Jesus, alguns estão aguardando a volta de Jesus, né? Tem até algumas crenças que o nome da crença é Jesus, um dia voltará à igreja, da volta de Jesus. São irmãos que ainda não acordaram que Jesus, na verdade, nunca foi, né? Ele está junto da gente. E ele nos fez aquela promessa do Consolador prometido, né? Que para nós é a doutrina espírita, né? Que não nos deixa dúvida. Todas as propostas que Jesus, naquela época, fez, né, para nós, estão contempladas dentro da doutrina espírita. Mas alguns estão aguardando ainda Jesus, né? Bem, mas nós vamos então agora começar então a falar dos 4 acordos. O primeiro acordo que Dom Miguel Ruiz nos traz vai nos dizer: sejamos impecável com a palavra. Impecável com a palavra. Num primeiro momento, a gente vai pensar na pureza linguística, né? No domínio da gramática. Nós conhecemos várias pessoas que têm essa, né, através do estudo, né, muito importante, e dominam as letras, né? Falam bem, mas o que Dom Miguel Ruiz quer nos dizer, não se trata disso. Não é na parte gramatical, né? Ele vem nos falar de dentro, do coração, aquilo que sai de dentro de nós. A energia, porque a gente tem que começar a acreditar que o que a gente fala tem energia, tem poder. E às vezes a gente não se dá conta, né, no dia a dia, né? Falamos tantas coisas, né, como o Vanim falou. Uma das coisas que a gente pode observar é que nós temos uma boca só, né? Então, isso já dá um bom ensinamento. Mas a gente fala, né? Fala bastante. E não observamos o que falamos. Falamos ao vento, né? Qualquer coisa, a gente não percebe que esse nosso falar, muitas vezes, é contra nós mesmos, né? E às vezes em coisas do dia a dia, coisas comuns. Por exemplo, alguma coisa que não me agrada, que eu faço e não dá certo, você acaba, às vezes, dizendo uma palavra não tão interessante e não percebe que quando você emitiu, aquilo ali volta para você mesmo. Ou até quando eu falo para os outros também. Eu acabo lançando isso, e como as palavras têm energia, aquilo ali, de certa forma, vai criar um bloco tal que vai voltar para mim. Aí eu me acostumo, né? A qualquer coisa falar mal, então que a gente tenha um pouquinho mais de cuidado na hora da gente se expressar e falar com mais integralidade, né? Falar o que eu quero falar, de fato, né? A gente não viver de aparência também, porque tem muita gente que fala, mas na verdade não é aquilo que ela pratica, né? Então que a gente consiga andar nesse limite, né? Consiga falar realmente o que eu quero falar. Falar claramente também, que os outros... Eu conheço muitas pessoas, até tinha um chefe meu que ele não conseguia falar com as pessoas, ele falava para a pessoa virado de lado. Então você tinha que sempre meio que acompanhando ele para poder entender.
E parece que não queria que as pessoas, né? Então, quando eu for falar, que eu fale o que eu quero falar de fato, tenha cuidado também, né? Pensar um pouco mais antes de falar. Às vezes a gente, na nossa comunicação, já vem aquela primeira ideia, tal, e eu falo, depois até me arrependo, mas já falei. E quando eu emito, não tem mais volta, né? Aquilo ali já construiu alguma coisa, né? E a nossa palavra, ela constrói tanto para baixo como para cima. Esse é o grande detalhe, né? Então, que tal a gente começar a usar mais as palavras corretas, né? E aquilo que vem de dentro do coração. E a ligação que a gente faz aqui com Jesus é que Jesus já nos advertia, né? Que o seu falar seja sim, sim, não, não. Tem aquela outra máxima dele também que diz que a boca fala do que o coração está cheio. E aí a gente começa a refletir um pouco mais, né? O que a gente tem falado. E interessante, né? Que nós, na verdade, temos que entender que somos espíritos imortais. E como espíritos, nós não vamos precisar falar. Nós só estamos falando porque estamos na condição humana ainda, nessa condição inferior. Mas caminharemos um dia que não precisaremos falar. A gente não pensa muito nisso, né? Mas a condição humana, então é uma necessidade de me comunicar, mas eu tenho que ter cuidado com o que eu falo, né? Mas um dia nós não vamos precisar mais falar. O espírito, ele pensa e a coisa já acontece. Mas aí ele já está depurado, né? Então não tem mais necessidade nenhuma de... Não precisa mais falar. E a respeito disso, eu estava me lembrando aqui o seguinte. Olha só, uma manhã, o dia das mães, eu me lembrei da minha mãe. E a minha mãe, eu acho que já era evoluída. As mães são evoluídas, né? Porque a minha mãe, ela não precisava falar. O olhar dela eu já entendia. Não é interessante? O olhar dela, e mesmo quando ela falava, quando ela me falava alguma coisa, ela normalmente me chamava de Chico, né? E eram poucas palavras para falar. Quando ela me chamava de Francisco, aí a coisa era complicada. Então, além de falava pouco, né? E a gente já conhecia que ela não precisava falar. Então, fica aqui o nosso carinho, então, para as mães, né? Nosso abraço fraternal. Bom, esse cuidado com a palavra, então, é importantíssimo e está relacionado com a nossa doutrina, né? Olha, isso lá no século, os toltecas, eles viveram entre o século X e XII. Olha, bastante tempo atrás, né? E nos traz esse ensinamento maravilhoso, simples. Só ter um pouquinho mais de cuidado, né, com a nossa palavra, né? Nós vamos encontrar também, na pergunta 625, que fala de Jesus como modelo e guia, e a gente fala bastante aqui na doutrina espírita, né? Nas nossas preces e tal, fala em modelo e guia, e a gente não observa muito, não. Fala bastante, mas a gente parece que não segue muito, né? O Jesus, né, não observa muito isso na prática. Então a gente fala muito e as nossas atitudes não... Parece que não casam muito bem. Bem, na continuação, embora a resposta seja curta, né, V de Jesus, Santo Agostinho, que é um dos que fazem parte da falange Espírito de Verdade, aí nos traz 2 páginas de complementação, a participação, então, de Santo Agostinho, que é um dos espíritos da falange do Espírito de Verdade, que são os espíritos que já viveram na Terra, né? Que nos dão essa colaboração maravilhosa. Então, Santo Agostinho nos dá um roteiro de como que nós devemos fazer para nos reformar, para a nossa reforma íntima. É outra pauta também, muito falada aqui dentro da doutrina espírita, né? Reforma íntima. É bonito, né, o termo, né? Reforma íntima, né? Mas também exige o nosso esforço, né? No dia a dia, né? Aquela coisa de a gente observar que nós somos espíritos milenares, né? Que já vivemos e que trazemos conosco essas nossas mazelas, né? Que precisam ser combatidas, né? Para que nós podemos avançar. E ali Santo Agostinho, de forma simples, nos faz esse relatório. Ele fazia o seguinte: façam como eu. Que quando ele ia à noite, quando ele ia repousar depois do dia, ele fazia uma análise do dia dele. Como é que ele procedeu naquele dia, né? Se ele não destratou alguém, isso acontece bastante, né? Com a gente hoje, né? Nas nossas relações sociais, de vez em quando a gente machuca as pessoas, às vezes sem querer, ou a gente também. Alguém não nos trata muito bem e a gente não gosta também, né? Então ele nos dá esse roteiro para a gente fazer uma análise, né? À noite, quando a gente vai repousar,
verificar, fazer essa reflexão. Como é que eu estou indo? Como é que está? Eu estou tratando bem as pessoas dentro da minha família, né? Dentro do meu, da sociedade aqui, no caso, na casa espírita, no meu trabalho, enfim, aonde a gente vê nas nossas relações. Como é que eu estou indo? Porque a gente vai levando a vida meio aos trambolhão, sem observar essas coisas importantes, né? De nos melhorarmos, né? A proposta da reforma íntima é isso. É eu me melhorar. Mas é impressionante como a gente confunde a reforma íntima de reformar o outro. Vira e mexe, a gente sabe o defeito dos outros, todos. E os nossos a gente deixa para trás. Não mexe, como se a gente fosse, né? Não, eu não. Eu não tenho defeito, eu já fiz e tal. E não olha para nós. E a coisa individual. Já está na própria palavra íntima. É minha, né? E aí a gente coloca nos outros. A reforma, eu sei o defeito do outro. E além do mais, quando eu resolvo fazer a minha, eu mesmo assim não esqueço do outro. Eu me reformo, falo para o outro que eu estou me reformando, tudo direitinho, agora eu vou, tal, mas estou de olho no outro. E aí percebo que o outro não se reforma, na minha opinião. Na minha opinião, o outro não está se reformando, e aí eu perco a paciência e desisto, sabendo que o trabalho é em mim, não teria que desistir. Aliás, a única maneira de eu conseguir influenciar o outro é eu me reformando, esquecendo o outro. Dessa maneira a gente vai conseguir, mas tem que ter paciência e paciência. Porque eu não deveria nem olhar para o outro, mas com certeza, se eu firmar isso, eu vou conseguir fazer com que o outro acabe se reformando. Não, ele não vai aguentar. A pessoa vai observar. Nossa, mas olha como ele está diferente. Está mais educado, né? Ele está mais paciente, está mais tolerante, tal, e vai acabar influenciando o outro. Embora esse não seja o grande sacada, não é essa. É a minha melhoria. Porque no final das contas, é entre nós e Deus. Eu e Deus, não é com o outro. Esqueça o outro. Se o outro não estiver fazendo, é problema dele. Né? Bom, esse então seria o primeiro acordo. O segundo acordo, na verdade, todos os outros acordos, o primeiro acordo, se a gente conseguir fazer esse primeiro acordo, ser impecável com a palavra, né? Inatacável com a palavra também, a gente pode dizer assim, porque eu posso atacar, né? A gente conhece bastante pessoas que usam a palavra de maneira errada, né? E aqui, no atacar, a gente pode entrar no rol da maledicência, ou a popular fofoca, que, infelizmente, ela persiste, né, na nossa sociedade, né? E muitas vezes a gente é envolvido por pessoas que falam mal, e quando a gente observa, você está falando mal. Meio sem querer. É tanta coisa que vem, tanto material que vem, quando eu vejo, às vezes eu emiti um sim, a pessoa pegou, ele já fala que o fulano falou que o fulano tal está lá na frente, e quando eu vou ver, muitas vezes uma palavra errada, de uma maledicência, pode causar, muitas vezes, coisas graves lá para frente. E aí, a doutrina espírita nos explica, né, que não, a justiça de Deus não passa nada. A gente, quando estiver no estado espiritual, não tem como eu alegar que não, mas eu não fiz, porque vai passar o filme, né, na nossa frente, né? A gente não pode nunca esquecer, a justiça de Deus não passa nada, nem o que a gente pensa. Então já vai uma dica aqui para a gente também melhorar o que a gente pensa também, porque não passa nada, uma vírgula. Então não tem como, mesmo que às vezes eu não tive intenção, para que a gente tenha cuidado com a palavra. Ah, mas eu não tive intenção, bom, lá não tem, eu emiti, eu falei. Então, para ter cuidado, falar menos. Algumas pessoas vão dizer assim, bom, mas então não falo mais nada. Não, nós estamos na condição que é preciso falar. Só tenha cuidado. Porque eu já escutei pessoas quando dizem assim, bom, mas agora então não falo mais nada. Não, é para falar. Nós precisamos comunicar, né? A nossa condição exige que eu tenha que falar, mas que eu tenha cuidado de falar o que eu quero, né? Reformado. Segundo acordo, então, não levar nada pelo lado pessoal. Ele tem a ver, guarda uma relação com o primeiro. Se a gente cuidar do que está falando, já vamos começar também a trabalhar isso. Mas o que é isso? Não levar nada para o lado pessoal. Nós comumente costumamos achar que tudo que os outros fazem é por causa nossa.
entre aspas, né, nós nos achamos. E a maior parte do que os outros fazem é para eles mesmos, né? Como se fosse um espelho. Mesmo que alguém, às vezes, se dirija para nós de uma maneira não tão elegante, né? Eu estou bem. Essa pessoa começa a falar coisas, né, que não fazem sentido para mim. Bom, não é comigo, né? Porque eu estou bem. E eu devo me esforçar para que eu não leve aquilo comigo, porque senão eu estou levando o lixo dele, ele é que está mal. Essa outra pessoa está mal e eu acabo comprando, porque eu estou achando que ele está falando aquilo para mim. Não, mas eu estou bem. E é importante a gente ressaltar o seguinte, como é bom quando a gente está em paz, né? E como é bom me esforçar para me manter nessa paz. É difícil, porque a vida a todo momento está nos convidando para nos tirar. Talvez porque a gente precise treinar ainda isso, né? E como nós estamos no mundo de provas e expiações, esse material vai estar sempre a nosso dispor. Vai estar sempre na nossa volta. É como se fosse assim, esse é um entendimento importante também, né? De eu entender que estou num mundo de provas e expiações. É a característica do mundo que a gente vive. Então, todos nós aqui, não tem jeito. Por mais que a gente busque uma situação de, né, aquela zona de conforto, que tem tudo certinho, vai vir problema. Só que quando eu entender isso, de fato, esses problemas vão se tornar menor. Essa é a grande diferença. Mas não tem como a gente... Só quando a gente sair daqui. E nós estamos pertinho de sair. Nós estamos vivendo já, a Terra está indo para um mundo de regeneração. Então, daqui mais algumas encarnações, a gente já estamos no limite. Se a gente fizer um pouquinho mais de esforço, né, até se utilizando desses 4 acordos, um pouquinho, quem sabe a gente já não, né, vamos sair desse aqui, nessa outra situação. Mas, por enquanto, quem está aqui, não tem jeito. Mundo de provas e expiações. Temos que ter isso em mente. Então, não levar nada para o lado pessoal. Aqui é interessante que a gente tem que pensar de 2 maneiras, não levar nada para o lado pessoal. É tanto pelo lado positivo como negativo. Eu sempre tiro o pessoal, né? Que não é contra mim, nem a meu favor. Por exemplo, mesmo quando alguém me elogia, então, os toltecas tinham essa sabedoria, e era tão interessante a coisa, que mesmo quando eu fizesse algo muito importante, que as pessoas viessem me aplaudir, eles também não levavam isso como para o lado pessoal. Ah, não é para ti. É o que você está fazendo é que está certo, que está bom. Né? É o que eu estou fazendo, é a proposta que está correta. O Raul Teixeira, no seminário, ele fala disso, que ele, quando começou a falar em público, ele tinha muita dificuldade para se comunicar, não sabia como, né, se comunicar com o povo. E aí foi falado para ele que ele devia fazer isso, exatamente isso. Quando as pessoas elogiassem ele, que ele foi muito bem, que ele devia repassar isso para Jesus. Porque é a mensagem que foi boa, não ele. E isso faz uma diferença grande, né? A gente leva, nem isso, não. A mensagem é que foi passada bem, não eu. Né? Embora o instrumento seja falho, a mensagem é boa, ponto. E aí faz com que a gente não tenha, elimina um pouco do orgulho, né? Tão comum nos dias de hoje, a pessoa acha que eu sou importante, então não. Ele te mantém equilibrado. Então é uma dica importante, né? A gente não levar nada pelo lado pessoal. Quando tá, aí entra a outra situação, que é a das críticas, então, né? Então, quando eu fizer alguma coisa errada, também não levarei para o lado pessoal. Eu vou pensar que eu preciso melhorar, né, aquilo que eu estou fazendo, então. É só isso, eu preciso melhorar o que eu estou fazendo. Então, receber bem as críticas é outra coisa difícil. A gente tem muita dificuldade de receber crítica, né? Conheço pessoas bem difíceis, não pode falar um A delas que não... Então, não tem. Mas a gente, até isso dá para trabalhar, né? As críticas são o seguinte: se a gente parar para pensar, quando alguém fala algo de mim e que aquilo não é verdade, se a gente refletir, não deveríamos ter problema quanto a isso, né? Porque se não é verdade, qual o problema? Por que eu fico tão agitado?
Se a pessoa me criticou e aquilo eu tenho certeza que aquilo não é verdade. Eu não preciso nem me justificar, nem discutir com ela se aquilo é, né? Não, olha, não é, porque o que você está achando? Não tem, não. Tranquilo. Agora, se realmente aquilo me balançou e me preocupou, preste atenção, porque às vezes é um problema que eu deveria agradecer àquela pessoa que está me dando uma grande dica. Eu tenho um problema naquilo, porque não é possível, né? Não é possível que eu me desequilibre com uma coisa que não é verdadeira. É porque a gente não reflete, né? E não o próprio tempo vai se encarregar de desmistificar isso. No final das contas, não há... É que a gente tem pressa, né? Eu já quero na hora dizer para a pessoa que não, eu não tal, e faço aquilo de uma maneira estranha, né? E acabo achando que venci, no final das contas, né? Olha, não, tal. E uma outra dica, né? Que também está dentro do Evangelho. Os inimigos são os nossos melhores amigos, que eles nos dizem o que tem que ser dito. A gente devia quase que agradecer. Os inimigos dizem, né? O que deve ser dito. O amigo não, né? O amigo, ele até, né, sabe que a pessoa tem defeito, mas não, é meu amigo, né? Não vai dizer para mim, né? Então vamos prestar mais atenção, né? As pessoas, quando nos dizem... Agora, claro que tem críticas mordazes, né? Erradas, né? Tem bastante gente que fala muita besteira, critica, mas tudo bem. Entra pelo ouvido e sai pelo outro. É como se fosse assim, eu escolher, né? E é bom eu escutar o que os outros falam. Mas aquilo que não serve para mim, eu deixo fora. Extrair o que interessa, né? Então, não pegar o lixo do outro para mim, porque senão a coisa complica, né? É complicado. Depois, para mim poder, eu acabo carregando aquilo, desequilíbrio, né? E como é ruim, né? O desequilíbrio da gente, né? E às vezes procuro situações pequenininha, uma situação pequena de discussão que eu quero ter razão. Muitas vezes a pessoa nem tem razão. Eu duvido que ninguém aqui tenha passado por uma situação dessa. Eu queria ter razão, mesmo às vezes sabendo que eu não tenho. E você, entre aspas, vence aquilo. E que vitória que é essa? Depois quando você pensa, mas o que eu fiz, né? Que isso? Mas parece que é um orgulho, uma força que faz com que a gente faça isso. Mas quando a gente reflete, a gente começa a tirar isso, senão não leva a nada, né? Porque às vezes uma discussão pequena, você pode notar, quando a gente desequilibra, você sua frio, né? Desarranja todo o nosso organismo, né? E eu penso que saí vencedor. Ainda sai daí, não, mas eu venci, porque o outro acabou ficando quieto e eu venci, não venceu. E isso que vai nos trazer depois a enfermidade lá para frente, que eu não sei do que venho, né? Esses desequilíbrios pequenininhos vão nos trazer grandes enfermidades. Então, vale a pena a gente cuidar disso, né? Terceiro acordo, mais difícil que os outros ainda, nós vamos chegando ponto a ponto. Terceiro acordo, não fazer suposições. Esse aqui é terrível. O não fazer suposições, nós temos um capítulo no Evangelho que fala do julgamento. Não julgueis, porque a suposição, ela nada mais é do que um julgamento, né? E como a gente faz suposição? Eu costumo dizer que nós somos verdadeiros autores de novela. Nós pegamos na nossa cabeça, né? Criamos situações que não tem nada a ver e que nos prejudicam bastante, porque eu faço suposição em tudo. Tudo na nossa vida é supor. E por que a gente faz suposição? Porque a gente não pergunta. Porque em vez de eu supor, para eliminar a suposição, pergunte. Olha, vai entrar lá no negócio da palavra, né? Aí é uma hora de perguntar. Em vez de eu deixar minha cabeça criar, a nossa mente é um dínamo, né? Criador. E quando eu me calo, observo alguma situação e me calo, eu crio novelas terríveis. E geralmente pelo lado do mal. Nós temos a tendência do mal, né? É difícil que eu crie alguma coisa pelo lado do bem. Essa tendência do mal nos faz criar situações terríveis e que depois nos prejudicam. Por exemplo, a gente às vezes entra num local de trabalho e alguém, um colega, alguma coisa não nos cumprimenta. Nós já começou a criar alguma coisinha. Eu olhei, a pessoa não me olhou muito bem e tal. Eu já digo, o que será que houve?
é alguma coisa contra mim. O que eu fiz? E já, aquilo, se eu não for achar o caminho, eu posso criar aquilo ali, coisa de levar anos, com aquela situação na minha cabeça, e às vezes não era nada. Muitas vezes, no final do dia, a pessoa vem e nos diz assim, acaba resolvendo a situação, não estava bem, nossa, você viu como eu estava hoje? Estava com os problemas e tal, agora que a coisa se resolveu, olha só, não era comigo, mas eu já me estraguei todo, eu criei toda uma situação para mim e que não era real. Ou outras vezes, eu lembro também, isso na nossa vida, essas situações todas elas existem, né? Eu me lembro de uma colega também no trabalho, que ela tinha o costume de chegar e cumprimentava, mas cumprimentava assim muito forte, né? Ela, parece que é assim, você diz bom dia, mas um bom dia é meio agressivo. Bom dia, tal. Porque até o tom, né, da gente falar, às vezes, se o dia está bom, parece que não estava bom. E às vezes, se alguém não respondesse, ela exigia a resposta. Eu falei bom dia, ou às vezes alguém você respondia num tom menor, ela não escutou, eu falei bom dia, e criava todo um arsenal disso, né? Meu Deus! Porque, na verdade, a nossa obrigação, né, é que eu chegue no local e cumprimente. Mas se os outros, se a pessoa não respondeu, é problema dela, né? Eu não sei o que o outro está passando, né? Mas eu não devo achar que é alguma coisa contra mim. Mas eu já julgo que é contra mim. Então nós temos esse costume que... Então pergunta para a pessoa, né? Essa pessoa, por exemplo, que não me cumprimentou, o primeiro detalhe que eu não observo também, que eu também não cumprimentei. Porque tem o detalhe do primeiro, né? Quem chegou primeiro? Quem cumprimenta primeiro? Geralmente é quem chega, né? Mas não que seja uma regra. Mas pode ser que eu não tenha cumprimentado ela também, né? Então tem várias situações, né? Mas eu vou lá e pergunto então, né? Se é uma pessoa do meu convívio e tal, natural que eu pergunte para ela, escuta, tal, a pessoa vai me falar. Você está vendo? Não, pô, eu estou com uns problemas e tal, normal. Ou também tem o lado, que às vezes a pessoa, eu vou lá perguntar, e a pessoa não me cumprimentava com o problema, e a pessoa diz que não. Não, acabei não vendo e tal, né? A gente tem esse costume de dar uma de virtuoso, né? De não falar, podia falar às vezes, né? Ou por exemplo, se eu estou de mal com alguém, ou aconteceu algum problema, eu estou meio fechado há um bom tempo com a pessoa, às vezes até dentro da família, eu vou lá e pergunto, e a pessoa, em vez de dizer, não diz. Era o momento de dizer, né? Não, olha, tal coisa aconteceu, não gostei, mas tudo tranquilo também. Nada de criar essas situações tão, né, solene, né? Solenizar muito, não, normal. Mas geralmente a minha pessoa pega e diz que não, mas eu não, né? Então é bom que a gente não julgue, pergunte. O antídoto do não julgar é perguntar. Se é uma pessoa afeta da gente, por que não perguntar? Nós lá em casa, nós fazemos o evangelho no lar, aos domingos, né? E é interessante que nós começamos a fazer a prática do evangelho no lar, também resolve uma série de situações o evangelho. Porque, por exemplo, mesmo dentro da família, às vezes acontece algum contratempo, né? Alguma opinião que não está muito certa, tal. Então o evangelho, ele é uma coisa importantíssima para nós, e até sugiro que o pessoal faça isso, que a gente faz o seguinte, fizemos o evangelho, tal, todo mundo participa, e aí depois, no final do evangelho, a gente tem que trocar um abraço, todo mundo tem que abraçar, né? Um abraça o outro. E muitas vezes, nesse pequeno gesto, a gente resolve uma série de coisas, às vezes não está muito legal, né? Mas aí a pessoa tem que abraçar, não tem jeito. Mesmo que eu esteja meio, né, não está muito bom, mas naquele momento eu tenho que abraçar. E o abraço resolve bastante coisa. Às vezes quebra ali, naquele abraço a coisa resolve. Eu acho importantíssimo. Bem, nós vamos então para o quarto acordo. O quarto acordo, cada um vai ficando mais difícil do que os outros, mas todos com relação no primeiro. Fazer o seu melhor no seu máximo. Esse aqui é interessante também. O seu melhor no seu máximo. Aqui vai relacionar com as leis morais. Aliás, toda a palestra está dentro das leis morais, né? Que é o livro terceiro capítulo 3 do Livro dos Espíritos. Dentro desse aqui, de fazer o seu melhor, vai me colocar naquela situação seguinte, tem pessoas que trabalham demais. Eu quero fazer muito tudo. O dia tem 24 horas, né? E nas leis morais, na lei de trabalho aparece ao lado repouso.
E qual que é o nosso limite de trabalho? Limite das forças. E eu sou um ser inferior ainda, eu preciso descansar. E o meu melhor, ele vai melhorando a cada dia. Por exemplo, o que eu fiz, o que eu estou fazendo hoje, amanhã, se eu for fazer, tem que ser melhor. Porque nós somos seres que evoluímos, né? Então é natural que eu faça. Então aquela história que a gente conta de que, nossa, às vezes acontece uma situação que eu não fui tão bem sucedido para trás, eu digo, nossa, hoje, rapaz, se eu fosse fazer aquilo hoje, eu faria melhor. Lógico, nós estamos evoluindo, né? Então é certeza, né? Normal que cada vez que eu for fazer alguma coisa, eu melhore para frente, não tem problema nenhum. E outra coisa, aqui vai o negócio da comparação, muito comum na nossa sociedade, né? Eu também quero ser melhor que os outros. A tal da competição. Nesse mundo materialista e competitivo, nós queremos ser melhor que o outro, e não há necessidade. É o seu melhor. O meu melhor é diferente da outra pessoa, né? Mas isso é normal. Uns têm talento, alguns talentos melhores que os outros, só isso. Mas não tem ninguém melhor. Deus é justo, infinitamente bom e justo. Não tem ninguém desprotegido, né? Todos nós vamos caminhando, cada um está numa situação. Eu não preciso ser melhor do que o outro, eu preciso ser melhor do que eu mesmo. Que é a grande proposta da reforma íntima, né? É eu desabrochar as virtudes que estão dentro de mim, né? Só eu que posso mexer nisso, não é o outro. Então, de novo, esqueça o outro. Que bom que eu posso auxiliar o outro com uma palavra, né? Se o outro vai escutar ou não, é problema dele, mas que bom, né, que a gente pode fazer isso. Mas, na verdade, o trabalho é em mim. A cada um conforme as suas obras, não vai adiantar nada. A hora que a gente desencarnar e tiver o nosso julgamento parcial, né, de como é que está, ninguém, não vai adiantar, mas a minha mãe, o meu, não. É eu e Deus. Não tem o outro, mas esquece o outro. Enquanto a gente está encarnado aqui, que bom, né? Que a gente se auxilie, né? Amar uns aos outros, né? Como você tem amado, como nos ensinou Jesus. Mas aí, quando a gente está aqui, né? Vai ter um momento em que seguirei sozinho. E aí vamos ver o que eu estou trazendo, né? Então é importante essa parte de eu ter esse entendimento dentro de mim, né? Que as coisas, a reforma é dentro de mim. A viagem, ela é interior. Nós sempre comentamos aqui com o Vanim, né? As pessoas, enquanto a gente está aqui encarnado, as pessoas viajam, né? Vão para a Disneylândia, saem de férias, está normal, que bom. Mas a grande viagem é para dentro. Nunca esqueçamos disso. É bom também, e pode também. Não tem nada contra. Todo mundo que pode, eu trabalhei, eu tenho minhas condições econômicas, me permite, olha que bom, mas não esqueça, é para dentro. Não tem problema nenhum, a grande viagem é para dentro. Nessa aqui do fazer o melhor, no seminário do Raul Teixeira, ele fala que um discípulo desejoso de se iluminar foi num templo budista e perguntou para o mestre, né, sobre a parte de meditação. Ele falou, mestre, se eu meditar 4 horas por dia, em quanto tempo eu conseguiria a minha iluminação? Aí o mestre falou, bem, se meditares 10 horas, 4 horas por dia, nem em 10 anos conseguirás a iluminação. Ele falou, mas e se eu meditar 8 horas? Ele falou, bem, se meditares 8 horas, nem em 20 anos conseguirás a iluminação. Aí o discípulo botou a mão na cabeça e falou, não é possível, se eu estou dobrando o tempo de meditação, como é que eu... Ele falou, pelo simples fato que nós não estamos na Terra para sofrer, nós estamos aqui para ser felizes. Isso aqui não é um negócio de sofrimento, né, normal, né? Não tem isso. E outra coisa, quem que consegue meditar 4 horas? A nossa mente não consegue, né? É que nem aqui. Se eu me demorar muito na palestra, daqui a pouco o pessoal está pensando em outras coisas, né? É natural, né? Na prece aqui, tem alguns que fazem uma prece muito longa, aí a pessoa já está num outro lugar. A nossa mente não consegue ficar muito tempo num pensamento só. Então, tem uns que conseguem 20 minutos, mas é treinamento, né, da meditação, ela é importante.
Mas para que eu vou sofrer esse tempo todo, né? Que eu tenho certeza que eu estou enganando, né? Na verdade, né? Eu já não estou mais meditando, né? E a gente não está aqui para isso. Estamos aqui para nos desenvolver e sermos felizes. Todos nós seremos felizes lá no final né? Então não tem essa coisa de sofrimento. A gente tem que entender isso. Não é o tempo. O tempo é o tempo que eu tenho para cada coisa, né? E a gente vê na nossa sociedade as pessoas fazendo 1000 coisas ao mesmo tempo, né? E aí você não consegue dar o teu melhor, porque cada coisa está fracionada, né? Eu já observei pessoas, por exemplo, às vezes com celular, dirigindo, e aí teve uma vez que eu enxerguei o cara tomando chimarrão também. Aqui tem muito costume do hábito de chimarrão. Numa mão um chimarrão, outra o celular, e de vez em quando ele colocar no volante. Quer dizer, você não faz nada, e fora o risco do acidente, né? Bem, vocês observam aqui que as propostas dos toltecas é uma proposta atual e simples. Ninguém pode negar que isso aqui tá facinho de fazer. Só que eu me observe mais, né? Tenha mais a proposta lá de caridade, né? Que fala da benevolência, da indulgência, da tolerância, do perdão. São essas coisas aqui, né? E deixando o outro de lado. A verdadeira caridade está toda dentro dessa proposta aqui, que é a proposta da doutrina espírita, né? Fora da caridade, não vai ter jeito, não conseguirei a felicidade, né? Ou como está escrito, a salvação. E vejam bem, são propostas que podem ser colocadas em prática por qualquer um de nós. Não são difíceis. E vão fazer toda a diferença, né? De eu começar a acordar, né? A gente acordar para a vida, entender que eu sou um espírito imortal, que eu preciso da minha transformação, né? Preciso lutar por ela, mas é eu, sempre voltando para a coisa individual, né? Bem, era essa a nossa proposta, pessoal. Espero que tenha conseguido passar alguma mensagem interessante e que a gente possa, a partir de hoje, então, nos melhorarmos mais. Muita paz a todos.